Criatividade, um ingrediente que não pode faltar a todo programador. Olá, eu sou Rodrigo Mourão e nós estamos aqui na nossa aula número 4 do nosso curso de orientação a objeto. Lembrando que esse curso começou com uma rápida introdução, apenas os fundamentos, e a gente evoluiu para o módulo 2 do curso, que é o Mindset, para a gente encarar de forma diferente a orientação a objeto. E a gente decidiu fazer um formulário padrão e usar os princípios da orientação a objeto para construir esse formulário padrão. E eu cometi, assim, um ato falho, né? Eu não sei onde eu estava na cabeça, que eu falei pra galera assim, né? Pessoal, diga aí o que vocês gostariam de ter nesse formulário. Primeiro eu gostaria de agradecer os mais de 30, 40 comentários que colocaram lá nos vídeos, e dizer que não dá para fazer tudo, pessoal. Não vai dar para fazer tudo, tá? Mas, por exemplo, eu vou citar algumas pessoas aqui que comentaram, né? E deram algumas sugestões. Por exemplo, o Roberto Santos falou lá na aula 2 que poderia ser todo baseado em MVC. E aí eu disse que ainda não é o momento de falar sobre MVC. A gente vai em algum momento aqui no canal falar sobre MVC, mas nesse ponto ainda não. MVC, interfaces, mapeamento objeto relacional é assunto para um vídeo que não necessariamente é um vídeo de mindset. Primeiro eu quero mudar o mindset do meu público para que vocês possam encarar a orientação a objeto de forma mais, vamos dizer assim, natural possível. E aí sim, depois que isso tiver no sangue com naturalidade, a gente avança para tópicos mais avançados, né? O Misael, queria mandar um abraço pro Misael. O Misael Rocha está sempre acompanhando a gente aí. Ele disse, poderia fazer o CRUD com Master Detail. Anotei, Misael, e a gente vai fazer o CRUD Master Detail aqui nesse curso, nesse módulo 2, tá? Vamos lá, aqui o Emerson FG, que também mandou um abraço pra ele, até a gente tava comentando, eu e minha esposa que me ajuda a gravar os vídeos aqui, né? Falou, nossa, a gente publica e o Emerson já vai lá e já curte. Então, um abraço pro Emerson aí, tá? Clederson também é um cara que tá lá no grupo de alunos, direto com a gente no Facebook. Ele passou uma lista de coisas. Clederson, você tá pedindo pra gente fazer um software da NASA. Não vai dar para fazer o software da NASA. O Clederson fala assim, podia ter Enter por Tab, ok, a gente vai colocar. Mudar os campos por status, somente leitura ou escrita, gostei da ideia, vou fazer alguma coisa próxima disso. Mudar o foco ao receber, mudar a cor ao receber foco. Vamos ver se a gente trabalha com T-Notification. De repente com T-Notification a gente consegue fazer isso, não vou prometer. Porque senão o curso fica muito grande, né? Depois ele botou uma variável genérica, live bind, lista, JSON, controle de acesso por usuário, master detail, enfim. Controle de acesso por usuário a gente vai ter. Live bind, a gente não vai entrar no live bind ainda. A gente não vai falar sobre JSON, a gente não vai falar sobre lista de usuário. Esse não é um curso de orientação a objeto comum, tá? Esse é um curso para mudar o mindset. Eu quero mostrar para vocês como a gente consegue utilizar princípios da orientação a objeto para tarefas corriqueiras do dia a dia. Depois que a gente terminar isso, aí a gente vai avançar para agora sim, galera, vamos lá para classe de negócio. A gente não vai trabalhar com classe de negócios aqui, a gente vai focar na prática, a gente vai focar assim no resultado. Eu vou ter uma aula que eu vou falar para vocês sobre tipos de alunos. Ainda não sei se é aula 5 ou 6, mas a gente vai falar dos tipos de aluno. E tem alunos que são eternos estudantes. Sempre acha que precisa aprender alguma coisa para tirar o projeto do papel. E a gente perde tempo, o nosso concorrente faz na nossa frente, ganha dinheiro e a gente fica eternamente estudando. Então a gente não quer isso. A gente vai botar a mão na massa, usar os princípios da orientação a objeto para implementar esses fundamentos num projeto prático do dia a dia. O que eu vou mostrar aqui nesse módulo 2 é o que a gente faz no nosso dia a dia. Não adianta vir aqui e mostrar uma coisa que vai atender 2% da população de programadores, 5%, 10%. Não, vamos falar de uma coisa que 100% use e depois a gente vai evoluindo, beleza? Então, Clederson, vou falar de algumas coisas que você citou aqui, mas live bind, lista tipada, generics, ainda não no módulo 2, tá, pessoal? Mas eu garanto que vocês não vão se arrepender. José Medeiros também falou, olha, queria que fizesse um form base consulta. José Medeiros, a gente vai colocar a consulta no mesmo forma de cadastro, você vai ver já já, eu vou explicar aqui, tá? Qual vai ser a ideia. Um base auxiliar, gostei da ideia, para CEPs, municípios, cidades, aquela coisa que, estados, né? Coisas que não mudam muito, pode ser uma ideia também. Master Detail, vamos ver se a gente consegue fazer, mas a gente vai implementar, talvez a gente implemente sim o Master Detail, né? Mas o que? Bem, enfim, não dá para agradecer a todos aqui, mas isso aqui é só para mostrar para vocês que eu leio cada comentário, respondo eu pessoalmente, respondo cada comentário de vocês e
estou anotando todas as ideias que vocês vão passando. Óbvio que não dá para implementar tudo, senão a gente vai ficar eternamente aqui nesse curso e eu não quero isso, tá? A ideia da aula de hoje é o seguinte, pessoal, mostrar para vocês que com um pouco de criatividade a gente pode resolver alguns problemas do dia a dia. Basicamente, todo sistema é composto de cadastros e esses cadastros são acompanhados de consultas. Quem me acompanha desde a época da DevMedia sabe muito bem que lá, em 2009, se eu não me engano, quase há 7, 8 anos atrás, na verdade foi Delphi 2007, então a gente está falando de 2006, quase 10 anos atrás. Então o pessoal que me acompanha aí de longa data, Savério me acompanha lá de longa data, tem mais uma galera que, enfim, não dá para citar todos de nome, sabe que eu mostrei isso na DevMedia, né? Então lá eu mostrei uma estratégia onde no mesmo form a gente faz o cadastro e a consulta. É óbvio que durante os 10 anos que a gente veio trabalhando, as coisas evoluíram. Então eu não vou mostrar a mesma coisa que eu fiz naquele curso da DevMedia, eu vou mostrar algo muito melhor. Para quem não conhece a estratégia que eu mostro na DevMedia, ela funciona da seguinte maneira. Ao invés da gente ter um formulário de consulta e um formulário de cadastro, onde esse formulário de consulta, ao selecionar um registro, abra o formulário de cadastro, a gente tem um único formulário e aqui dentro desse formulário a gente tem um page control. Esse page control, ele tem duas abinhas aqui, certo? Uma aba que eu chamo de tab cadastro e uma aba que eu chamo de tab consulta. Então eu consigo, num único formulário, simular a consulta e o cadastro. Ao invés de ficar abrindo e fechando formulários, eu fico trocando essas abas. A gente vai ocultar a orelhinha. Até aqui, novidade nenhuma, a gente vai ver isso na prática já já, tá? Mas, qual é a evolução que eu vou fazer aqui? A evolução é a seguinte. Como a gente vai trabalhar com dataset, client dataset, FileDAC, enfim, a gente vai decidir o que a gente vai trabalhar, com certeza terão campos lookups. E às vezes as pessoas abrem a consulta com 1000 registros, por exemplo, e fica navegando nessas consultas, né, até escolher o registro que quer, o registro que você quer editar, né? Aqui nesse meu modelo que eu mostrei há 10 anos atrás, a gente tinha um problema, porque se você abrisse a consulta sem nenhum tipo de filtro, trouxesse 5000 registros e fosse navegar, por trás tinha todos os fields com os DB lookups configurados, que poderia deixar a navegação lenta, porque a cada vez que você mexia no registro, embora você não estivesse vendo, na outra abinha que estava escondida, o cadastro estava sendo alterado linha a linha. Tá? Então o que eu fiz? Eu fiz uma evolução nesse meu Base CRUD. Esse Base CRUD aqui, que a gente vai começar a criar a partir da próxima aula, ele herda do nosso Base Form, e aqui eu vou ter mais métodos abstratos. Lembra da última aula que a gente falou sobre polimorfismo na prática? Eu já deixo a infraestrutura pronta, que foi para trocar o caption. Eu vou deixar no Base CRUD a infraestrutura pronta para gerenciar a navegação. Então qual é a ideia? Nós vamos aqui, nesse formulário Base CRUD, nós vamos ter um método, sei lá, eu vou chutar aqui o nome, getSQLQuery, por exemplo. Tá? O que esse getSQLQuery vai fazer? Nesse formulário ele não vai fazer nada. Mas quando eu herdar para criar o formulário de cadastro de cliente, eu sobrescrevo esse método e retorno nele um select para buscar os clientes. Ah, Rodrigo, mas qual é a diferença daquele que você fez na DevMedia? Muita diferença. Por quê? Porque eu posso fazer o seguinte, para decidir qual cliente eu quero alterar, eu preciso ver todos os dados do cliente? Não. Eu posso ver o código, o nome, o CPF e o telefone, por exemplo. Então esse getSQLQuery, ele vai retornar uma consulta que traga o mínimo de campo necessário para que eu possa dar condições ao meu usuário tomar uma decisão. E qual é a vantagem? Se eu precisar trazer nesse meu SQL Query, por exemplo, o nome da cidade que está numa outra tabela, eu não vou fazer com campo lookup, eu vou fazer com join, que é muito mais rápido. Beleza? E aí eu já trago esse meu select aqui prontinho, formatado. Eu posso até ir além. Eu posso transformar isso aqui em getSQL ou então getViewName, que vai retornar o nome de uma view no banco de dados, porque aí, se for o caso, eu não preciso alterar esse select no fonte. Eu vou no banco, altero a minha view e eu automaticamente já mudo os campos que vão ser exibidos aqui no meu grid. Então, esse nosso formulário ele vai ter uma consulta que vai retornar o mínimo de campos necessário. Uma vez que o cara olhou ali, o usuário olhou e falou, opa, eu quero usuário com esse nome. Quando ele clicar para editar, aí nós vamos passar o ID-chave desse cliente para um outro método, que esse sim vai no banco e vai trazer um único registro. Então a navegação ela vai ser muito mais rápida, porque eu vou só navegar naqueles registros que vieram nessa query, ok?
Quando eu for editar, aí sim, eu vou no banco e busco um só. Então, a busca com os campos lookup vai ser reduzida porque eu vou restringir a trazer um único registro. Então, essa é uma modificação que a gente vai implementar no cadastro que eu fiz há 10 anos atrás. Rodrigo, o que isso tem a ver com a orientação a objeto? Embora isso aqui não seja nada de orientação a objeto, a não ser o polimorfismo, essa ideia eu tive, aí eu faço um link com a questão da criatividade, quando, há muitos anos atrás, eu estava estudando sobre um padrão de projeto chamado proxy. O padrão de projeto proxy, ele diz que um proxy ele é um representante de uma classe. Então, em alguns determinados projetos que trabalham com orientação a objeto, a classe de negócio ela tem tantos atributos que às vezes é complicado você instanciar esta classe, às vezes para tomar uma pequena decisão, você não precisa instanciar a classe toda. Então algumas frameworks em alguns projetos trabalham com proxy. Você tem o cliente e você tem o cliente proxy. O proxy do cliente é uma visão resumida, reduzida desse cliente. Então, o que eu quero deixar claro nessa aula para vocês é o seguinte: você não tem necessariamente que implementar o proxy com a classe de negócio, mas você pode pegar o princípio do proxy, que é ter uma visão reduzida de uma quantidade maior de objetos para tomar a decisão, para aí sim chamar aquele seu objeto completo para fazer alguma coisa. Deu para entender, pessoal, essa questão do mindset? Por que é tão importante você mudar o seu mindset sobre orientação ao objeto? Porque você muda a forma de encarar as coisas. Não é porque você não está trabalhando com objeto que você não pode usar os princípios dos padrões de projetos ou da orientação ao objeto no seu dia a dia. É o que eu falei lá no início, né? Eu não sei se eu comentei. Se eu não comentei, vou comentar agora. Algumas pessoas me perguntam: Rodrigo, você vai mostrar como fazer a persistência, como fazer um DAO, como fazer um MVC? Eu respondo para a pessoa assim: olha, eu acho que você tem muita coisa para você fazer no seu projeto antes disso, não tem não? Será que você não está instanciando muitos data models? Não. Será que não tem muito dataset no seu projeto? Não. Será que você não está usando muita variável global? Não. Será que não tem muito código sem tratamento de exceção? Não. Então assim, a gente não precisa ir do inferno ao céu, não. A gente pode parar um pouquinho no purgatório, né? Ficar ali um tempo, né? Dar uma mexida. Enfim, a gente precisa, na verdade, avaliar de acordo com o ponto de vista. Olha o contexto. Então, o que eu aprendi durante todos esses anos que eu estou como desenvolvedor, como gestor de TI, enfim, é que a gente precisa ter jogo de cintura, sabe? Eu vou ter a oportunidade de falar com vocês aqui no canal sobre gerenciamento de projetos e gestão de processos, que é duas áreas assim que eu tenho tremenda paixão, tão grande quanto a paixão que eu tenho pelo Delphi. E eu falo para os meus alunos o seguinte: gerenciar projeto não significa que você vai evitar problema, mas você vai ter controle sobre esses problemas. Gerenciar cronograma de um projeto não significa que você não vai atrasar, mas você vai ter total condição de saber que vai atrasar e tomar uma ação antes que o dano seja maior. Então, dentro do gerenciamento de projeto, dentro da gestão de processo, não é pra gente ficar seguindo aquilo, né, à risca. Não, é pra gente ter subsídios para, com a nossa expertise, tomar decisões. A orientação a objeto é a mesma coisa. Não é aquela coisa para ser seguida à risca, né? Eu quero confessar uma coisa para vocês que eu acho que eu nunca falei publicamente e vou falar aqui. Uma vez eu estava num evento, tá? Num evento de desenvolvedores, e eu já estava publicando vídeos na DevMedia há algum tempo. E eu fui interpelado por uma outra pessoa também da comunidade, que disse para mim o seguinte: olha, eu vi o seu curso, e você dizer que a orientação a objeto é uma coisa linda para a sala de aula, mas não para o dia a dia, poxa, como é que você fala um negócio desse? E o cara soltou os cachorros em cima de mim. E eu disse para ele: meu caro, digo e repito, existe a orientação ao objeto do ponto de vista da verdade e do ponto de vista da realidade. Do ponto de vista da verdade, é lindo falar de mapeamento objeto relacional, é lindo falar de padrão de projeto, é lindo falar das classes, objetos e listas. Só que para boa parte dos programadores, se não a maioria, isso não é a realidade. Porque aqui eu estou falando para muitos profissionais liberais, para muitos donos de pequenas empresas, para muitos programadores independentes, que são programadores DBA, tester, financeiro, comercial, tem que lavar, passar, cozinhar. Então assim, quando você tem uma equipe enorme, é maravilhosa a orientação a objeto. Só que você tem que encarar a sua realidade. Se você não está dentro de uma realidade que te permita implementar todos os padrões, boas práticas e etc., você tem que dar o seu melhor. Não significa que você vai falar: vou fazer de qualquer maneira. Não, não é isso.
Tudo que eu estou querendo dizer para vocês mudem o seu mindset, mudem a forma de você encarar a orientação a objeto. Não significa que se você não fizer a classe de negócio, se você não implementar o Proxy, você não pode melhorar a sua aplicação. Eu tenho certeza que essa dicasinha aqui, de ter uma query reduzida para chamar uma outra, isso já vai ajudar muita gente. E às vezes a pessoa estava batendo cabeça, achando que tinha que ir para um modelo totalmente orientado para ter um tipo de solução dessa. Isso é usar a criatividade. Pega, faz uma adaptação e aplica a sua realidade. Algumas pessoas também podem chamar isso de gambiarra, né? Cada um dá o nome que quiser. Eu olho para isso aqui e falo, pô, isso aqui é criatividade. É usar a criatividade para resolver um problema corriqueiro do dia a dia. Beleza, pessoal? Bem, eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai ver como implementar isso daqui na prática dentro do nosso Base CRUD. Beleza? Então a gente vai colocar isso aqui, todo esse planejamento que a gente fez, já entendemos o que a gente quer fazer. Lembrando que eu postei uma frase recentemente lá no meu Instagram, né, que programar é resolver problema e o problema se resolve antes mesmo do primeiro piguinho. Aqui a gente já programou. O que a gente vai fazer agora é só dar vida a essa solução. Beleza? Então nunca esqueça disso. Galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou da aula de hoje, deixa o like aqui embaixo, deixa o seu comentário, vai dando feedback aí do que você está achando, vai dando as sugestões, eu estou sempre lendo, estou sempre respondendo, e quem sabe na próxima aula eu não cito aí um comentário seu aqui no canal. Beleza? Eu sou Rodrigo Mourão, pela sua atenção, muito obrigado.